Olá pessoal, meu nome é Antônio Carlos. Nós vamos dar início ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio diurno no seu volume 1 para a primeira semana do material do plano de estudo tutorado. Nesta primeira semana, nós vamos estudar a unidade temática Mutações no Mundo Natural. O objeto de conhecimento será a relação sociedade-natureza em questão e também as fontes de energia. Dentre as habilidades que nós esperamos que você, aluno, venha concretizar com esta aula, é compreender impasses da sociedade contemporânea sob a ótica da produção e do consumo de energia. Os conteúdos relacionados são matriz energética da sociedade industrial, hidrocarbonetos e gás natural, carvão mineral, biomassa, energia nuclear, solar, entre outras fontes energéticas. E também nós vamos estudar um pouco sobre energias limpas, as fontes alternativas de energia. Lembrando que nós temos também algumas habilidades interdisciplinares. Nesse caso aqui, um pouco com as ciências humanas, um pouco de política, economia, a parte social, ambiental, até mesmo cultural. E nós vamos esperar que vocês possam compreender tudo isso em escalas diferentes, tanto local, regional, nacional e mundial. O tema da nossa aula de hoje é as fontes de energia e matriz energética. Vamos ficar por dentro de alguns conceitos. Embora, na maioria das vezes, a energia passe despercebida em nosso dia a dia, ela é essencial às nossas atividades cotidianas. Nós percebemos quando ela faz falta, quando falta energia. Aí, nós percebemos que nós somos completamente dependentes dela. Nós paramos tudo o que estávamos fazendo naquele momento, usando o computador, o celular, um tablet, até mesmo tomando um banho quente. Então, para se ter uma ideia, a necessidade das pessoas com relação à energia, nós temos também a dependência do setor econômico com relação à energia. Ele é altamente dependente da energia. Imagina só, uma fábrica, uma indústria, ela deixa de produzir em algumas horas ali devido a um apagão, uma parada energética. Imagina só o prejuízo nesse tempo em que a produção ficaria parada. Muito grande, né? Imagina também nas bolsas de valores, que é interligada ao restante do mundo por meio de energia. Então, nós temos aí, sim, a energia sendo considerada de suma importância para a nossa sobrevivência e desenvolvimento humano. Além disso, é considerada também como fonte estratégica para a economia e até mesmo para a geopolítica internacional. Diante disso tudo, precisamos, então, entender um pouco mais sobre a energia e suas fontes energéticas. Antes de mais nada, se faz necessário nós classificarmos as fontes energéticas. Nós temos aqui uma classificação bem tradicional, que dividimos as fontes energéticas em dois grandes grupos. De um lado, nós temos as fontes não renováveis. Isso significa dizer que elas não se renovam com o tempo de vida humana, ou seja, utilizou-se uma vez, não poderá se utilizar novamente. Já as energias renováveis, as fontes renováveis, são aquelas fontes que se renovam em tempo de vida humana, ou seja, dá para reutilizá-las mais de uma vez. Nós temos também outra divisão, as energias convencionais, também chamadas de tradicionais, que são capazes de sustentar uma matriz energética inteira. Toda a necessidade de um país em termos de energia, a energia convencional, ela é capaz de suprir a necessidade. Até mesmo porque ela possui um elevado potencial energético, consegue produzir muita energia. Já as fontes alternativas de energia, elas não possuem a capacidade de sustentar toda a necessidade de energia de um país, de uma região, de um lugar.
ou seja, não consegue sustentar a matriz energética. Elas são utilizadas como fontes de apoio. Por isso que são alternativas secundárias. Não possuem elevado potencial energético como as convencionais possuem. Vamos ver um pouco agora sobre as fontes de energia não renováveis. Nós vamos ver 4 fontes: o carvão mineral, o petróleo, o gás natural e a energia nuclear. Sobre o carvão mineral. O carvão mineral é um tipo de combustível fóssil, ou seja, ele passou por um processo de fossilização. Esse processo de fossilização está muito ligado ao processo de decomposição de restos, no caso do carvão mineral, de vegetais. Os vegetais aí são decompostos pelas bactérias, fungos, e com isto, passando pelo processo de decomposição e também passando pelo processo de formação das bacias sedimentares através da sobreposição de camadas de sedimentos, nós vamos ter então a formação de um combustível fóssil. Isto com milhares de anos, é claro, né? E nesse caso, o carvão mineral ele vai se apresentar como combustível fóssil e energético. Por ser um combustível fóssil, ele é altamente poluente, pois acaba emitindo ali no seu processo de queima, de combustão, uma grande quantidade de carbono e enxofre. 2 materiais aí que formam a chuva ácida. Embora esta fonte não seja tão utilizada hoje em dia, hoje sim é utilizado pela China e alguns países somente, no passado foi muito utilizado. Esta fonte energética foi utilizada na primeira revolução industrial na Inglaterra no século XVIII. O petróleo. O petróleo também é um combustível fóssil. Passou pelo mesmo processo de fossilização, de decomposição nas bacias sedimentares, assim como o carvão mineral. E também ele é altamente poluente. Emite grande quantidade de dióxido de carbono, dióxido de enxofre. Essa fonte energética ela passou a ser utilizada muito a partir da segunda revolução industrial e até hoje é a mais utilizada de todas. Atualmente nós temos aí essa produção e o consumo do petróleo pelo mundo todo. O petróleo é muito utilizado na matriz energética e também como matéria-prima na produção de plástico, adubo, asfalto, borracha, cosméticos, solventes, fluentes, tintas. E o petróleo ele é muito produzido pelos países do Oriente Médio. Inclusive, nós temos até uma organização chamada OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que controla parte da produção desse recurso tão valioso nesse mundo de hoje. E acaba comandando o preço do barril do petróleo internacionalmente. Esse ouro negro aí, ele é motivo de cobiça por muitos países, pelo fato de ter necessidade desse produto para o seu desenvolvimento industrial. O gás natural. O gás natural também é um combustível fóssil, ou seja, passou pelo mesmo processo de formação, assim como o petróleo e o carvão mineral passou, e também passou pelo processo de decomposição de materiais orgânicos. Porém, o gás natural como fonte energética não é tão poluente quanto os outros. É uma fonte energética que tem baixo poder de energia, ou seja, para utilizar o gás como fonte de energia em grande quantidade, seria necessário uma grande quantidade de gás, porque ele tem baixo poder energético. A energia nuclear. A energia nuclear é uma fonte de energia altamente poluente. É uma fonte de energia que tem alta tecnologia no seu processo produtivo, no seu processo de instalação. O processo de instalação ele é caro, o processo de operação também é caro, e além disso, tem que ter um bom sistema de segurança e de infraestrutura para funcionar uma usina nuclear, visto que o processo de formação de energia através das usinas nucleares é através da quebra ou fissura do átomo do urânio, que é altamente radioativo. Então, o risco ambiental é muito grande. E em casos de acidentes, são altamente nocivos. Então, nós temos aí uma fonte energética muito utilizada pelos países desenvolvidos devido ao alto custo de implantação e manutenção dessa fonte energética. As fontes de energia renováveis.
nós temos, dentre as fontes de energia renováveis, as hidrelétricas. Uma usina hidrelétrica, ela gera uma energia através da força motriz da água dos rios. Esta queda da água dos rios, elas movem as turbinas e com isso gera-se energia elétrica. E então é necessário ter a instalação dessas usinas em rios de planalto, porque assim a queda de água é bem maior. O rio que abastece a usina também não pode passar por período de seca, ou seja, ele tem que ser um rio perene, tem que ser um rio que corre o ano inteiro, com grande quantidade de água. Caso contrário, o abastecimento fica comprometido e a produção de energia elétrica vai acontecer de forma sazonal. Temos que lembrar também que essa fonte de energia ela é pouco poluente na sua operação, mas na instalação, além de ser de alto valor, custo muito alto, tem-se também os problemas ambientais ligados à sua instalação. Tem-se necessidade de alagar uma grande área para formar a barragem. Nesse processo aqui, há um processo de desmatamento. E com isto, nós temos então impacto ambiental. Tem também a destruição da fauna e da flora, o afugentamento dos animais, tem a questão social e cultural envolvidas, porque a população ribeirinha é obrigada a se deslocar da região onde eles moravam. Então nós temos vários impactos aí no seu processo de instalação. Mas o custo operacional é muito baixo, é uma vantagem. Energia eólica. A energia eólica ela é gerada pela força dos ventos. A energia eólica ela é muito limpa, comparada com outras fontes energéticas. Mas ela também tem alto custo de implantação, como desvantagem. Apesar de ter impactos ambientais pequenos, nós temos alguns, como a alteração da rota da migração das aves. Nós temos a poluição sonora devido ao ruído das turbinas. E o Brasil conta com vários polos de produção de energia eólica, dentre eles vários no Nordeste e no Rio Grande do Sul, que aproveitam então os ventos constantes nessas regiões. E por fim, nós temos os biocombustíveis, a produção do álcool. Esta produção é uma energia alternativa às principais fontes energéticas, às principais matrizes energéticas. Ela é pouco poluente, também ajuda, reduz muito a dependência do petróleo como fonte de energia. Os derivados do petróleo podem ser substituídos por alguns veículos automotores pelo álcool. E no caso do Brasil, nós temos aí a matéria-prima, a cana-de-açúcar, na produção do álcool. Diferentemente dos Estados Unidos, que é o milho que usa-se na produção do álcool. Embora essa energia seja uma produção limpa, nós temos consequências aí no processo de produção. Nós temos o desmatamento para a plantação da cana, do milho. Nós temos aí a ampliação da concentração fundiária de terras, chamamos de latifundiários. Nós temos também a promoção da monocultura, diferentemente de policultura, várias culturas. Isso gera vícios no solo e acarreta também esterilização e infertilidade de alguns solos devido então ao desgaste natural provocado pela monocultura. Então é isto, queridos alunos, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje sobre fontes energéticas, sobre energia alternativa, energia tradicional, sobre as energias renováveis e não renováveis. Aqui é o professor Antônio Carlos, eu espero que vocês tenham entendido a nossa matéria de hoje. Curta o nosso canal, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos, comente, tire suas dúvidas conosco, compartilhe com seus amigos também, para que eles possam também ter acesso a esses materiais do nosso plano de estudo tutorado. Um forte abraço e até a próxima.